Olá, consciências! Bem-vindos ao nosso primeiro podcast. E o tema de hoje será o simulador encarnacional. O que é o simulador encarnacional, né? Esse é um conceito novo e que a espiritualidade foi abrindo aos poucos, né? As pessoas recebendo canalizações sobre o simulador. Então, vamos lá. Planeta Terra. Ele é um grande simulador quântico. Eu tive a oportunidade de visitar o simulador em desdobramento e eu vi como funciona o simulador, né. Então, o simulador Terra nada mais é do que um grande computador quântico, onde as consciências que desejam adentrar esse simulador, eh, elas aceitam regras rígidas, assinam contratos, sim, todos nós assinamos contratos para estarmos aqui. E desde que você assina esse contrato, então ali começa todo o projeto de encarnação. É feito um projeto encarnatório com uma equipe de seres, né? E um desses da equipe é o seu mentor. Mas temos outros da equipe, só para vocês entenderem que não é só né? Não é só o mentor que cuida de você, você tem uma equipe, que é o que chamamos de rede neural, né? É a equipe que cuida de toda a sua parte dessa estadia aqui. Eles registram fatos, colocam ali no simulador o que você precisa passar aqui, então passam os filminhos, as provações, né, que você deseja experienciar aqui nesse simulador Terra. Então, o que eu vi com os meus próprios olhos, na verdade, o terceiro olho, a minha consciência, é que todos nós ficamos deitados nesse grande simulador, e ele é dividido em 3 níveis, 3 níveis de consciência. Tem os que são realmente, assim, muito umbralinos, né, consciências muito ainda primitivas. Temos os medianos, que a maioria de nós está no intermediário ali, né, no cursinho, digamos assim, o cursinho terra intermediário. Então lá, ficam os medianos e no nível maior, no terceiro nível, já são seres que já estão com capacidade de sair do nível do simulador, que já estão na sua ascensão, que já estão no seu despertar. E o que é, né? O que é passado pra gente, né, nesse filminho? Tudo. Porque aqui é uma holografia, isso aqui não é real, né? Realmente é construído com tecnologia, muita tecnologia, e a gente assiste aquele filminho a partir da nossa consciência. Então, a nossa consciência, ela é o observador de tudo isso que a gente vive aqui. Nós utilizamos um veículo avatar, que é o nosso corpo, e ali a gente vivencia, experimenta, a gente tem o paladar, né, da comida, o tato, o cheiro, as emoções, tudo que a gente sente aqui na Terra, amor, né, aquela paixão louca, que paixão é uma coisa muito terrena, né? Então, a gente experiencia tudo isso a partir de lá e vivenciando nesse corpo avatar. Sabe aquele filme Avatar? Pois foi exatamente assim que eu vi. A consciência lá dentro, uma máquina daquela mesmo fica deitada e ali experiencia aquilo. A própria consciência experiencia aquilo que é tão real, porque a gente sente gosto, cheiro, dor, né? Quando vai a um dentista, por exemplo, sente dor, sente amor, se emociona, né? Esse é o objetivo desse simulador. É nós vivermos experiências. E essas experiências, elas são vários níveis, várias formas de experienciar, né? Mas uma coisa tem que ficar bem claro. Existem vários tipos de seres aqui. Os que optaram por vir aqui para realmente ter uma experiência, os que vieram aqui pedindo um socorro, um auxílio, né? Os exilados de outros planetas, que não eram mais permitidos ficar no planeta devido cada um ao seu fator, né? Às vezes guerra, às vezes não respeitava o clã, às vezes traiu, né? Traiu comandos. Então vem aqui como vamos dizer, uma represália, né? Eles vieram aqui para ter um momentinho de experiência numa 3D,
para repensar tudo que fizeram, né? Viver muitas vezes aquilo que fizeram para o outro, né? Então, são vários tipos de experiências. Tem as que têm experiências boas, porque realmente já tem esse merecimento, né? A questão do merecimento é muito importante. Então, às vezes, já tem essa questão do merecimento e vem ter experiências boas. Por isso que a gente vê aqui nesse simulador tanta discrepância, digamos, né? A gente vê pessoas com muita dor, ou tendo muitas doenças, ou tendo fome, miséria, escassez, passam por grandes provações, né? Com muitos abusos, e outras pessoas felizes, outras pessoas nunca têm grandes problemas na vida. Problemas todos têm, mas não tem grandes assim acontecimentos traumáticos em sua vida, ou muito ricos, né? Ou pessoas que vêm aqui já com uma grande expansão de consciência, até que o nível é tão elevado que conseguem auxiliar outras consciências, né? Então são várias experiências que você contrata, digamos, porque é um contrato, você contratou esse nível de experiência. Você tem tempo de entrada e tempo de saída, né? Que no caso a gente chama de morte, né? Ou desencarne, né? Então, ali, entre esse contrato de início e de fim, porque tem um contrato também, todo contrato tem um fim, né? Tem a finalização de um contrato. Ali acontece, então, toda a sua experiência terrena. Lembrando que nós não temos só os nossos mentores como um auxílio, como guias, né? Como auxiliadores. Temos equipes, geralmente quatro consciências que também nos auxiliam. Às vezes, muitas das vezes, nossos fractais, né? Que vivem também experiências, alguns nesse simulador, alguns fora do simulador, mas nos auxiliam também nessa expansão de consciência. Então, esse simulador, ele é uma grande experiência, né? É o lugar das ilusões, das experiências. E tudo que você está passando aqui agora, nesse momento, foi devido ao projeto que você fez. Porém, quando nós adentramos esse simulador, né, é aquilo que eu falo, o projeto é uma coisa, mas a prática, quando você coloca em prática, é totalmente diferente. Né? A prática é diferente. Então, o meu mentor sempre fala assim, o projeto, ele tem infinitas possibilidades. Você nunca vai conseguir cumprir esse projeto que você se prontificou a realizar no simulador. Porque não é para ele ser cumprido na sua totalidade. É muita coisa, são muitas possibilidades. Porém, o humano, com a sua maniazinha de perfeição, muitas vezes ele quer concluir quase tudo do que ele escreveu lá como esboço, né, como o projeto da sua vida aqui na Terra. E também muitas das vezes, esse projeto ele vai modificando. Por quê? Porque existem infinitas possibilidades, o que nós chamamos de vidas paralelas, vidas simultâneas, né? E como são infinitas possibilidades, às vezes uma atitude que você toma, uma mudança de pensamento, de paradigma, acaba te adentrando em outra linha temporal. Às vezes todo aquele projeto que você fez cai por água abaixo, cai por terra. Por quê? Porque você tomou atitudes, você modificou o seu pensamento aqui. Inclusive, tem grandes consciências que vêm para a Terra e negativam, né? Porque a Terra é muito densa e ela tem possibilidades, o ego, né? O ego, que é uma coisa que você precisa cuidar muito, porque é muito fácil de um ser negativar na Terra. As possibilidades são muitas, né? As facilidades, as ilusões são muitas, então você acaba ficando muito no campo do humano, do capitalismo, do material, do querer ter, aparecer, e esquece realmente da sua consciência. Na verdade, você já vem, né, como eu falei, com muito pouco da lembrança, né, das suas lembranças das outras experiências, né, ou seja, da sua consciência. Então é claro que você é facilmente manipulado. Você pensa, você entra em um simulador, onde você só tem 2% da capacidade de lembrar quem é. E mesmo assim ainda muito corrompido, né? Porque temos grandes torres as pessoas dizem que é de canais de televisão e acessos à internet, mas não é, né? Aquilo ali são para bloquear os nossos sinais, né? Então eles bloqueiam as nossas vibrações, nossas percepções através da pineal. Aí mesmo é que a gente não consegue se comunicar, né? Nem com a gente mesmo e nem com os seres, né? Então é tudo manipulado, né?
são várias manipulações e tudo é muito tecnológico, né? As pessoas acreditam às vezes, é o obsessor que acabou com a minha vida. O obsessor é o menor dos problemas, porque o obsessor ele só se conecta a você se você permitir. É por simbiose, é pela mesma vibração, né? Agora, esses seres não. Esses seres nos manipulam porque nós aceitamos. Nós acordamos, fizemos aquele contratinho, assinamos e adentramos aqui. Eu tive uma experiência onde eu fui a Andrômeda. E eu fui lá para conhecer Andrômeda. Pedi para o meu mentor para me levar lá para eu relembrar, né? Porque eu já morei em Andrômeda, mas não lembrava. E eu cheguei lá e, na verdade, quem pediu uma palestra foram eles. Eles falaram: nossa, os humanos quase não vêm aqui, porque realmente Andrômeda é outra galáxia, né? Para você chegar lá em expansão de consciência é muito difícil. Eu passei mal, fiquei sem ar, né? É realmente muito difícil chegar em Andrômeda. Aí ele falou: os humanos quase não vêm aqui. Você pode falar, como encarnada, né? Você pode falar para nós como é o planeta Terra? Então eu saí de lá dando uma palestra. Eu fiquei lá, eu achei que tinha ficado lá 1 hora. Quando eu retornei, assim, minha consciência, eu tinha ficado lá 4 horas dando palestra para eles. Eu não vi o tempo passar. Então eu falei do planeta Terra para eles, as minhas experiências, do meu jeito simples, assim como eu falo mesmo. Só que eu não quis frustrá-los, né? Então eu falei algumas realidades, sim, mas porque eu acredito também que o planeta Terra ele tenha boas coisas, bons ensinamentos, uma boa vida. Senão nós não estaríamos aqui, né? Nós todos acreditamos nisso, por isso estamos aqui. E ele tem momentos bons, vivências boas, experiências boas, sensações boas e gostosas. Tem. Nós não podemos dizer que o planeta Terra é totalmente ruim, porque ele não é, né? Ele tem as suas qualidades. Mas o problema é o momento em que estamos, né? Como tem uma disputa, né, pelo planeta Terra, os seres ali estão disputando quem fica na liderança desse planeta, como se Gaia, né, ela precisasse de alguém a liderando, né? Mas Gaia está aprisionada, né? Essa consciência que habita, né, esse simulador Terra. Eu já tive a oportunidade de conversar com Gaia no cristal de Gaia, né, bem no meio da intraterra, bem no meio da Terra, e ela me falou que ela está sendo manipulada e ela usou a palavra sequestrada. Eu fui sequestrada, eu não consigo sair daqui. Ela estava envolta por muitos seres protegendo, muitos devas a protegendo. Porém, ela não consegue sair dali. Então ela me relatou que ela já queria ter saído da Terra. Isso ela falou para mim. Outros podem falar outra coisa, mas para mim ela falou isso. E ela não consegue. Então, já que ela não consegue, ela está regenerando a Terra. Ela está nesse momento de transição, né? Ela está de dentro para fora, tentando se movimentar para que esses seres sejam expurgados, né? E que a gente tenha uma vivência legal no simulador. Porque a primeira ideia desse simulador, quando ele foi criado, lembrando que não tem só esse simulador, tá? Temos vários outros simuladores por aí, em outros planos, né? Mas estamos falando do simulador Terra agora. Quando ele foi criado, ele tinha uma ideologia muito legal, né? Tinha grandes ambições positivas para esse simulador. Porém, foi corrompido, né? Foi sequestrado por seres, foi corrompido e agora muitas egrégoras, muitas ordens, muitos comandos, confederação galáctica, mestres ascensos, todos estão aí eu chamo de operação resgate coletiva para tentar tirar esses manipuladores daqui, né? Algo relevante que também se deve comentar é que o simulador Terra, ele aceita todos os níveis de consciência. É só você olhar para fora e perceber que aqui tem vários níveis de consciência. Eu nunca gostei disso, né? E eu questionei, tá? Eu questionei a espiritualidade, os mestres ascensos sobre isso. Porque tem vários níveis de consciência aqui dentro, tem desde pessoas que praticam abusos com outras pessoas, né? Que nós chamamos de pedô, né? E vocês continuam o resto da palavra. Tem tantas consciências más, tem consciências muito elevadas, tem consciências bondosas, né? Tem consciências medianas, as que querem só procuram ter benefícios, né? Em cima dos outros, né? Temos de tudo aqui, né? E eles me falaram o seguinte, que isso é uma experiência. Para vocês estarem todos juntos é uma experiência. Só que eu discordei com eles no dia e questionei.
E eu perguntei para eles. Engraçado, né? Vocês ficam aí nos templos etéricos, vocês têm essas egrégoras, que vocês só ficam próximo a vocês quem ressoa com vocês. Né? Para a gente acessar é muito difícil. Vocês não pegam esses seres que estão aí e convivem com eles. Nós temos que conviver com todo tipo de consciência. Então eu sou meio rebelde, sempre fui, e eu questionei, né? E eles me responderam novamente isso, que isso aqui é uma experiência e a gente aceitou, e essa experiência, a regra é essa. Né? Mas está na hora de todos nós, agora que estamos humanos aqui, começarmos a questionar. Quando a gente desencarnar e chegar lá na hora da nossa. Porque a gente faz uma reuniãozinha quando desencarna. Começar a questionar esses seres. Dizer que não dá. Esse nível de consciência de vários tipos, não dá pra gente aprender nada aqui. Bem pelo contrário, a gente fica lutando para sobreviver. A gente vai se esquivando de um, se esquivando do outro, e a gente não consegue, a gente só está sobrevivendo, a gente não está aprendendo nada. Esse é meu posicionamento, e eu falei para esses seres isso, né? E eu continuo com esse questionamento. Então, o ideal é que nós todos começarmos a despertar. E quando conseguir contato com as consciências, como eu tenho, mentores, seres, confederações, começar a questionar. Porque às vezes nós somos levados em reuniões. E essas reuniões nós somos ouvidos, né? Principalmente uma rebelde como eu, assim, eu pego e falo na cara, não tem problema nenhum. Eu não tenho medo nenhum. Aliás, não tenho medo de nada de ninguém. Eu falo mesmo o que eu penso, gostou, gostou, não gostou, não posso fazer nada, né? Então, eu, quando questionada, eu falo. Quando eu tenho oportunidade, eu falo. É muito fácil os mestres estarem lá no alto do seu templo, nos seus templos. Ai, mas é que nós conquistamos isso. Não, mestres, venham aqui para a Terra. Entrem no simulador novamente e venham aqui sentir como está agora. Porque faz 2, 3 mil anos atrás que vocês estiveram aqui, do tempo terrestre, né? Eu questiono, eu questiono. É muito fácil, né? Mas só a gente que está aqui sabe o que a gente passa. Realmente está sendo muito pesado essa experiência. Não era assim no início, mas agora está. Então, eu digo que nós todos temos que ter um movimento aí de resistência. E a resistência não é brigando com ninguém, não, né? Essa minha fase, né, lá de Orion já passou, né? De resistência, de briga. Eu acho que a nossa resistência é começar a despertar a nossa mente, entender como funciona esse jogo aqui da manipulação desse simulador e despertar de dentro para fora. Primeiro, de dentro para fora, eu falo da gente mesmo, nosso interior, né? Nosso eu interior. E depois, de dentro da Matrix para fora. A gente tem que romper, quebrar, estourar, resetar essa Matrix de dentro para fora. E a gente só consegue fazer isso tendo vocês expandindo a mente de vocês, passando para os filhos, netos de vocês, pessoas próximas. E vamos lá e questionar esses comandos, questionar esses seres que assim não dá, né? E as pessoas perguntam para mim: você acredita que isso aqui vai mudar? Olha, eu não sou muito otimista. Eu acho que vai demorar muito para isso aqui voltar a ser o que era, ou pelo menos ter um momento de, digamos, de tranquilidade, paz. Esses seres não vão tão facilmente sair daqui, como dizem, né? Não vão tão facilmente. Muitos já foram tirados, exilados da Terra, grandes mestres aí, mestres não, grandes consciências que estavam aqui aprisionando outras mentes, né? Eles saíram, sim, grandes chefes aí. Só que ficam outros, né? Sempre alguém assume o posto, isso vai ficando e vai ficando. Eu, sinceramente, sou da opinião que nós deveremos despertar, entender toda essa manipulação e sair, né? Sempre tem aquela que quer voltar, né? Eu sou uma dessas, né? Ah, eu vou lá de novo então no projeto, só que dessa vez eu modifiquei. Até meu mentor já percebeu. Ele disse que eu ando pensando muito diferente. Eu não quero mais adentrar aqui. Quando eu sair, né? Eu vim nessa missão. E quando eu sair, um bom tempo eu quero ficar sem vir no simulador Terra. Aliás, em simuladores eu não quero mais participar. Planetas é uma coisa, simuladores são outros, né? Outra coisa. Então, para a gente sair daqui, só digo uma coisa: é estudar, estudar, entender, questionar, não aceitar tudo que falam também, que tem muita egrégora aí negativada, passando falsas informações, né? Eles falam tão meigo, doce, suave, mas na verdade é falsa informação para te fazer não adentrar a egrégoras, não adentrar a grupos, né? Principalmente comandos, né? Então, cuidado com essa falsa aí, essa falácia de dizer, você é mestre de si mesmo, você é o salvador de si mesmo. Sim, porém, você não precisa negar os outros para ser mestre de si mesmo. Eu vejo que todos os seres trabalham juntos, uma grande fraternidade, eles fortalecem uns aos outros, eles trabalham sempre em conjunto. Então, essa história de querer separar, fala tão bonitinho que você é mestre de si mesmo, não aceite a opinião dos outros mestres. Cuidado.
Ai, não vem ninguém resgatá-los, não vem mesmo. Porém, essas operações e resgates que tem, são várias egrégoras que fazem, elas vêm, o resgate que a gente fala é o resgate consciencial. É você pensar, entender, começar a ter mudanças internas, o autoconhecimento. Né? Então, o resgate é consciencial. Não é o resgate que a gente vai tirar alguém dessa terra. Ninguém sai daqui salvo por ninguém. Isso é verdade. Você é o salvador de si mesmo, mas através da sua consciência. Quando você elevar a sua consciência e entender todo esse jogo, você consegue ir saindo aos poucos, né, da Matrix. Porém, não precisa ser solitário. Essa história de dizer que é solitária, é sofrida, é mentira. Você pode sim ter um grupo, que vocês têm a mesma ideia, os mesmos pensamentos, a mesma vibração, e vocês vão se elevando juntos. O seu mentor, ele te auxilia nisso, mestres te auxiliam. Os mestres não são para seres adorados, eles nem gostam de adoração. E sim, é como um caminho, porque eles já não saíram daqui, eles têm o caminho. É só ouvi-los. Né? Mas não precisa ser algo aprisionador, né? Ou de adoração a esses seres. Não, sempre de união, sempre para agregar. Esse é isso que eu sou a favor, essa egrégora é a favor disso. Ah, então eu quis trazer um pouquinho dessas informações do simulador Terra para que vocês entendam e não caiam mais nessas manipulações, né? Talvez eu faça a parte 2, né, adentrando um pouco mais, uma coisa mais técnica, né, do que eu vi no simulador, né, os grandes computadores, como eles manipulam a nossa rede neural, né, como a nossa mônada, ela influencia em nossas ações, pensamentos, né, os fractais da nossa mônada, que somos nós mesmos em versões diferentes. Então, temos muito assunto pela frente, esse foi só o primeiro. Agradeço a atenção de todos vocês e viva a luz da consciência em você.